Meus queridos, a paz do Senhor, pastor Anderson Silva, estamos juntos mais uma vez para mais uma das nossas lições bíblicas de escola dominical aqui na nossa Academia de Pregadores. Como você sabe, é a maior escola de teologia online do Brasil, o maior portal de teologia online do Brasil e que tem um curso que você precisa. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 10, do dia 6 de março de 2022. Hoje trataremos dos livros proféticos. Estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Estamos estudando sobre essa supremacia das Escrituras. E vamos estudar hoje sobre as profecias despertam e trazem esperança. A gente sabe que os livros proféticos falam sobre o brado de Deus contra o pecado, mas apontam também para a restauração que Deus produz. Então, quando os livros proféticos falam do brado de Deus contra o pecado, isso nos desperta, nos acorda. Mas quando eles falam sobre a restauração que Deus produz, isso nos traz verdadeiramente esperança, sabendo que Deus pode mudar todas as coisas e todas as circunstâncias. Texto áureo, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado o que lê, mas os que ouvem as palavras e guardam também estas palavras, porque o tempo está próximo. Ou seja, Deus tem urgência. Na aula passada iniciamos falando sobre isso. Deus não tem pressa, mas Deus tem urgência. Verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A palavra-chave da aula de hoje é esperança. Esperança. O texto, aliás, os objetivos, da nossa lição hoje são, primeiro, destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são os profetas maiores. Segundo, conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores. E terceiro, entender o propósito e a mensagem do livro de Apocalipse. Por que nós estamos tratando de Apocalipse junto aqui? Porque, embora Apocalipse não seja um livro profético, naquela divisão lá de blocos dos livros do Novo Testamento, ele é o livro das revelações, mas o Apocalipse é uma profecia das coisas que aconteceram, que, como disse o Senhor, e a gente vai ver na lição de hoje, como disse o Senhor a João, escreve as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. E Apocalipse tem mensagens proféticas. Então, nós vamos estudá-lo aqui, junto com os livros proféticos. O texto da leitura bíblica em classe está em Jeremias, capítulo... Deixa eu abrir certinho aqui. Jeremias, capítulo 1, versículos 4 ao 10. Apocalipse, capítulo 1, versículos... Joel, capítulo 1, versículos 1 ao 3. E Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 ao 3. O texto nos diz o seguinte: é a leitura mais extensa da leitura bíblica em classe de todas as lições até agora. Mas vamos lá. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás.
Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e para edificares e para plantares. Palavra do Senhor, Joel capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós vimos aqui que o Apocalipse é também um livro profético. É chamado o livro das revelações, porque foram revelações dadas por Deus a João, enquanto João estava exilado na ilha de Patmos, mas são profecias também. É um livro profético. Muito bem, quando nós pensamos no profetismo em Israel, quando a gente estuda um pouco do profetismo em Israel, e é uma área que eu gosto muito da história de Israel, nós vamos perceber que os profetas sempre surgiram em tempo de crise. Os profetas eram, na verdade, a voz de Deus no meio do povo. Eu sei que você já ouviu isso, mas a gente costuma dizer que o sacerdote tem o ouvido na boca do povo e a boca no ouvido de Deus. Ou seja, ele intercede pelo povo diante de Deus. Mas o profeta tem o ouvido na boca de Deus e a boca no ouvido do povo. O profeta é o representante de Deus no meio de Israel. Embora Moisés não é contado, os escritos de Moisés, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, não são livros proféticos, mas Moisés foi também um profeta. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Lucas capítulo 17, 16 e versículo 16. Deixa eu conferir para eu não te dar uma informação equivocada. Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. A lei e os profetas começaram com Moisés. Então, o profetismo em Israel começa com Moisés. Embora, antes de Moisés, Abraão, naquela situação que ele chegou no Egito e, para não ser morto, falou que Sara era sua irmã, e aí Faraó, rei do Egito, intentou tomar Sara como esposa, e o Senhor interviu e disse: ela é mulher de Abraão, não faça isso porque ele é meu profeta. Mas quando o Senhor disse que Abraão ali era profeta dele, está falando que Abraão era representante de Deus ali na terra. Mas a lei, os profetas, o profetismo mesmo, e aí você precisa estudar profetismo judaico, o profetismo judaico começa em Moisés, juntamente com a lei. E a Bíblia diz que Moisés foi o maior profeta em Israel, que não houve profeta como ele. Existem profetas também que nós chamamos de profetas não literários, ou profetas que não escreveram, como Elias, Eliseu e alguns outros também. Mas os profetas, é importante entender que eles sempre surgiram, em tempo de crise, quando o povo se afastava de Deus.
O profeta surgia. Haviam 3 lideranças muito importantes no meio do povo de Israel que representavam Deus e tinham que liderar o povo conforme a vontade de Deus. O sacerdote, que era responsável pela vida religiosa do povo, o rei, que deveria liderar o povo politicamente conforme a vontade de Deus. Então, o sacerdote era o responsável pela vida religiosa. O rei era responsável pelo governo, pelo sistema de governo, conforme a vontade de Deus. E o profeta, que era responsável por guiar o povo, era responsável por anunciar ao povo a vontade de Deus. Quando o sacerdote e o rei falhavam, o profeta entrava em ação. E a gente vê isso acontecer muito no Antigo Testamento. Então, na introdução aqui, o nosso comentarista, ele nos coloca o seguinte: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. Essa designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância da mensagem desses livros. Isso aqui, profetas maiores e menores, é uma designação para o conteúdo, para a quantidade de texto literário, ok? A importância da mensagem é a mesma, a validade da mensagem é a mesma, cada um no seu tempo, alguns foram contemporâneos, mas os profetas menores são assim chamados por causa do volume, do tamanho, volume literário, do tamanho do livro, dos livros que eles escreveram. Os profetas maiores, a palavra profeta, em grego, profetes, que significa proclamador, intérprete da revelação divina. Proclamador e intérprete da revelação divina. Em hebraico, a palavra é nabi, como sendo aquele que declara a mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso aos reis, aos sacerdotes, haviam alguns profetas que eram profetas do palácio, na sua maioria foram profetas odiados pelo povo, profetas que o povo não gostava de ouvir, porque ele é que apontava o pecado. O único profeta que eu falo que foi o queridinho de Israel foi o profeta Abacuque. Abacuque era um profeta com uma veia sacerdotal muito forte, porque Abacuque não acusa o pecado do povo, Abacuque intercede pelo povo. O próprio nome de Abacuque significa abraço ardente, e isso aponta para uma característica do seu ministério. O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer como referência ao passado ou ao presente e ao futuro. Aqui é importante citarmos que o profeta era chamado em alguns casos de vidente. Vidente quer dizer aquele vidente. Quer dizer aquele que vê o futuro. Vidente aqui não tem nada a ver com urucumbaca, quem faz macumba, nada disso não. Tem a ver com aquele que vê o futuro. Ou seja, quando as pessoas queriam saber qual era a vontade de Deus, eles iam ao profeta. A gente percebe, por exemplo, no caso de Saul, que as jumentas do seu pai se perderam, e o servo de Saul disse: vamos ao vidente, que no caso era Samuel, vamos ao profeta, e ele vai nos mostrar, ele vai nos fazer saber onde estão as jumentas que se perderam. Então o vidente era responsável por mostrar, por buscar a Deus, e Deus falava com ele, então ele falava com o povo. Os profetas Isaías e Jeremias, eles profetizaram para o reino de Judá, tanto um quanto o outro denunciou a rebeldia do povo, apontaram para o cativeiro que viria. O profeta Jeremias foi aquele que profetizou e viu o povo ir para o cativeiro,
Ele profetizou que o povo iria para o cativeiro. Chegou o momento do seu ministério que ele disse: olha, agora, ainda que vocês se arrependam, o cativeiro é certo. E quando o povo foi para o cativeiro, ele escreveu o livro de Lamentações. Isaías e Jeremias são considerados os dois principais profetas maiores. Não que eles sejam mais importantes do que os outros, mas Isaías, por exemplo, é conhecido como profeta messiânico, porque ele fala sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a morte do Messias, e por isso ele é chamado de profeta messiânico. É o que mais profetiza a respeito do próprio Cristo. O livro do profeta Isaías é conhecido como uma síntese de toda a Bíblia, porque ele tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. O profeta Isaías, do capítulo 1 ao 39, fala da promessa do Messias. A partir do capítulo 40, ele fala do Messias presente restaurando o povo. Então, os primeiros 39 capítulos de Isaías se equiparam aos 39 livros do Antigo Testamento que falam da promessa do Messias. E os últimos 27 capítulos de Isaías se equiparam aos 27 livros do Novo Testamento, onde Jesus está presente restaurando a sorte do seu povo. Isaías, dessa forma, faz uma síntese de toda a Bíblia. E Jeremias, por profetizar para o reino de Judá, o reino do norte foi para o cativeiro, não voltou, mas o reino de Judá voltou. Jeremias profetizou que eles deveriam se arrepender, porque senão iriam. Depois ele disse que ainda que se arrependesse, o cativeiro era certo. Depois ele viu o povo ir para o cativeiro e ainda escreveu depois o retorno do povo. Se você ler o capítulo 29 de Jeremias, por exemplo, é uma carta que ele escreve aos exilados da Babilônia. E, além de tudo, escreveu ainda o livro de Lamentações de Jeremias. Ele lamenta. Jeremias se coloca na cena junto com o pecado do seu povo. Embora ele não havia pecado, mas ele clama a Deus pelo seu povo. O capítulo 5 de Lamentações, por exemplo, é um capítulo envolvente. A forma que Jeremias escreve, ele diz: ai de nós, porque pecamos. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ele coloca assim: estranhos governam sobre nós. A face dos velhos não foram reverenciadas. Violentaram as moças ou as donzelas em Sião. E ele faz um relato magnífico. Ele se coloca na cena como se ele também tivesse cometido pecado. E isso nos ensina até também, quando estudamos profetismo judaico, nós aprendemos que o profeta, verdadeiramente profeta, ele sofre. Ele não está de longe vendo o povo sofrer. Ele sofre com o povo. Ele está envolvido no meio da nação. Terceiro parágrafo, os profetas Ezequiel e Daniel. Ambos os profetas Ezequiel e Daniel foram levados para o cativeiro babilônico. Daniel foi na primeira leva, a primeira incursão que Nabucodonosor fez contra Jerusalém, em 605 a.C., Daniel foi para o cativeiro. Junto com ele, Misael, Ananias e Azarias, que foram Sadraque, Mesaque e Abednego. E depois, na segunda leva, Ezequiel foi para o cativeiro também. Então, são os dois profetas do exílio. Daniel, no palácio, se tornou chefe dos sábios do palácio, que orientou alguns reis naquele período. E Ezequiel, que estava junto com os cativos no rio Quebar, estava junto com os cativos, junto ao rio Quebar. E ele profetiza. Deus lhe dá diversas visões. É o profeta que eu chamo de profeta das visões, porque são muitas visões que Deus dá para Ezequiel, e todas essas visões falando da restauração de Israel. Daniel, consultando os escritos, acredita-se que principalmente os escritos de Jeremias, ele percebeu que havia se passado
no cativeiro babilônico os 70 anos que Deus tinha determinado. Então ele começa a orar a Deus e confessar os pecados da nação, suplicando que Deus restaurasse o povo do cativeiro. No caso de Ezequiel, Deus mostra para ele a restauração que ia produzir. As profecias mais conhecidas por nós, que Deus mostrou para Ezequiel, as visões, mais conhecidas por nós, que Deus mostrou para Ezequiel, são as profecias do capítulo 37, que é o vale de ossos secos, e o capítulo 47, as torrentes de águas purificadoras. Mas leia todo o livro do profeta Ezequiel. O capítulo 16 de Ezequiel, por exemplo, é um capítulo magnífico. Deus fala de forma muito incisiva com Israel, mas promete restaurar Israel. O próprio capítulo 1 de Ezequiel é magnífico e traz grandes lições para a nossa vida. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, os profetas menores. Os profetas menores. E é claro que aqui nós vamos fazer só um voo panorâmico sobre esses profetas menores. O comentarista, ele colocou de forma brilhante aqui, ele fez uma síntese. Se você guardar, aprender, estudar e guardar na sua mente essa síntese que o comentarista, pastor Douglas Batista, repito, é professor aqui na Academia de Pregadores também, do curso avançado em teologia, se você guardar a forma como ele coloca isso aqui nos comentários da lição, você vai ter uma visão panorâmica magnífica dos profetas menores, aliás, de toda a Bíblia, que é o que estamos estudando durante esse trimestre. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado muito importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
2 profetas menores são chamados de profetas para o reino do norte. Falamos lá atrás já, na aula passada até, sobre o reino dividido. Depois de Salomão, Roboão assumiu o trono, o reino se dividiu e no reino do norte ficaram 10 tribos. O primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão, que implantou uma idolatria terrível no meio do povo. Nós já estudamos isso aqui, se não me falha a memória, no terceiro trimestre do ano passado, terceiro trimestre de 2021, nós estudamos isso aqui. Segundo ou terceiro trimestre, eu acredito que o terceiro trimestre de 2021, estudamos sobre esse momento que Israel viveu. Mas os 2 profetas para o reino do norte foram Amós e Oséias. Amós não era profeta. Para ser profeta no Antigo Testamento, aliás, o profeta do Antigo Testamento era profeta de ofício profético, que não existe mais. A lei, os profetas duraram até João, já citei aqui, Lucas capítulo 16, versículo 16, li o texto. Então, esse profeta de ofício profético não existe mais. O que existe hoje é o ministério profético e o dom de profecia, que é um comentário para um outro momento. Amós não era profeta, nem filho de profeta, porque no Antigo Testamento o profeta tinha que passar pela escola de profeta, o profeta tinha que ser filho de profeta e ser chamado por Deus. Se ele passasse pela escola de profeta, mas não fosse filho de profeta, ok. Se ele fosse filho de profeta e não passasse pela escola de profeta, também ok. Mas ele tinha que ser chamado por Deus. E Amós fala isso. Amós, ele era um caipira. Amós plantava os seus frutos e levava, era boieiro, e levava para vender os frutos no mercado. E então Deus mostrou para Amós a situação que o povo vivia e ele começou a profetizar. Ele diz, eu não era profeta nem filho de profeta, mas Deus me chamou para profetizar. E o profeta Oséias, ambos profetas profetizaram um período de muita prosperidade para o reino do norte. E eles acreditavam que esta prosperidade era sinal da bênção de Deus e não era. E Deus tratou severamente com o reino do norte. O reino do norte foi levado para o cativeiro em 722 pela Assíria e não voltou do cativeiro. Ficaram alguns remanescentes, a Assíria pegou o pior da Assíria e levou para Samaria, e esses assírios fizeram um cruzamento de raça com os judeus que ali estavam e gerou a raça dos samaritanos, que acabou tendo uma rixa cultural religiosa com os judeus do Reino do Sul. E quando os judeus do Reino do Sul voltaram para reconstruir Jerusalém, os samaritanos, que eram irmãos dos judeus do Reino do Sul, resultado, né, desses judeus com samaritanos, com assírios, acabaram tentando impedir a reconstrução de Jerusalém. Então, os samaritanos foi uma pedra no sapato do povo de Israel. E eram irmãos. Então, Amós e Oséias profetizaram para o reino do norte. Segundo parágrafo do segundo ponto, os profetas pré-exílio. Por que aqui chamamos de pré-exílio? No caso do Reino do Norte, não existe pré-exílio, porque não tem pós-exílio, porque eles foram para o cativeiro, foram para o exílio, cativeiro assírio, e não voltaram. No caso do Reino do Sul, existem pré- e pós-exílio, porque o Reino do Sul voltou do cativeiro. Já falamos em 539 a.C. Eles foram a partir de 605, a incursão final foi em 586 ou 585, e eles voltaram em 539, começaram a voltar do cativeiro em 539. Nós temos como profetas pré-exílio 4 profetas. Deixa eu passar a página e voltar para 4 profetas. Quais são eles? Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. São esses 4 profetas pré-exílicos. Joel, que pregou o arrependimento, falando de um derramamento do Espírito Santo, que veio
começou seu cumprimento em Atos 2, e nós acreditamos que ainda acontecerá. Miqueias, que faz um relato detalhado da situação de Israel. Leia depois Miqueias capítulo 7, principalmente os versículos 1 ao 7. Abacuque, que foi um profeta sacerdotal, clamou pelo povo, e o profeta Sofonias, que apontou o pecado dos príncipes e a destruição no grande dia do Senhor. Depois nós temos o terceiro parágrafo deste segundo ponto, os profetas pós-exílicos, que foram 3, Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Ageu, Zacarias e o profeta Malaquias. Está aqui na outra página que fecha o profeta Malaquias. Esses profetas animaram o povo para a reconstrução. Principalmente o referencial desse pós-exílio é o profeta Ageu, que era, ao que tudo indica, criança e foi para o cativeiro muito jovem e voltou do cativeiro já um ancião. Tinha visto o templo de Salomão, que era glorioso, cheio de ouro, pedras preciosas, enfim, e o povo estava vendo um novo templo ser construído, e este templo novo que estava sendo construído não tinha toda a glória que o templo de Salomão tinha. E Ageu, então, começa a profetizar, dizendo que o templo não tinha toda a pompa, toda a riqueza do templo de Salomão, mas o Senhor disse que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Então os profetas pós-exílicos incentivaram o povo, animaram o povo, e o povo conseguiu vencer a opressão dos samaritanos, de Gesem, e, enfim, conseguiram reconstruir o templo. Os demais profetas foram o profeta Jonas, que profetizou para Nínive, o profeta Naum, que profetizou a condenação de Nínive. Jonas profetizou para Nínive, Nínive se converteu, 150 anos depois se desviaram de novo, e o profeta Naum profetizou a condenação de Nínive. E o profeta Obadias, que denunciou a soberba dos edomitas. Os edomitas eram descendentes de Esaú e eles praticaram violências terríveis contra Judá. E então Deus tratou com os edomitas também. E o profeta Obadias foi quem profetizou contra eles. E o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, o primeiro parágrafo, autoria, propósito e destinatários. A autoria foi o apóstolo João, o apóstolo amado. Ele escreveu enquanto estava na ilha de Patmos, exilado lá para ser morto. Ele não morreu na ilha de Patmos. João foi o único apóstolo de Jesus a morrer de morte natural. Ele escreveu com o propósito de animar a igreja que sofria perseguições, de mostrar para a igreja as coisas futuras. E quando João escreve mostrando as coisas futuras, ele não escreve para gerar medo ou criar fábulas terríveis na mente da igreja. Ele escreve para mostrar que o Cristo da igreja é um Cristo vencedor e a igreja vence com ele. Os destinatários, as 7 igrejas da Ásia Menor. Os líderes desta igreja são os destinatários para os quais as cartas são enviadas. Eles são chamados de anjo, ao anjo do Senhor na igreja tal. É o pastor, o anjo do Senhor que estava ali. A mensagem de Apocalipse, como eu disse, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de ânimo, e esta mensagem escatológica, Apocalipse, não pode ser visto como um livro de escatologia futurista. Apocalipse tem que ser visto como um livro de uma escatologia que anima, que projeta para uma ação, que projeta para o futuro e que gera uma esperança. A mensagem escatológica precisa necessariamente ser uma mensagem de esperança. E assim, nós fechamos a nossa lição. Eu acredito que você está percebendo que, para a gente trazer algumas coisas novas nessas lições, tem que ser muito rápido, porque são lições
magníficas, com comentários esplêndidos do pastor Douglas Batista. Douglas Gonçalves é filho do pastor Josué Gonçalves. Douglas Batista, e que realmente trazem assuntos com explanação extensa. É claro que o comentário é sucinto, mas a explanação é extensa e que nos ensinam muitas coisas. Então, Deus te abençoe. Na lição de domingo que vem, da semana que vem, nós vamos estudar a lição de número 11, Lucas e Atos. É uma lição de comentários também magníficos e que você não pode perder. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.